eu posso reinar em vida. Diga mais uma vez, eu posso reinar em vida. Diga assim, eu vou reinar em vida. Diga mais uma vez, eu vou reinar em vida. Vamos ler Romanos capítulo número 5, verso número 17. Eu quero que você olhe aqui no telão. Eu quero que você diga assim, ó. Se está fraco, você vai dizer assim, ó. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Diga amém por essa palavra. Dê um glória a Deus. Pode aplaudir a Jesus. Quem está nos acompanhando há algum tempo deve estar pensando assim, apóstolo, pega essa palavra. Mas não tem outra palavra para pregarmos. Jesus deixou o que é para nós pregarmos. Nós vamos pregar somente aquilo que Ele deixou para nós. Eu não quero inventar pregações. Quero pregar o que Ele falou para a gente pregar. Porque só o Evangelho salva. Só o Evangelho liberta. Só o Evangelho cura. Só o Evangelho de Jesus fortalece. Mas você precisa ter clareza, entendimento e revelação, para que essa palavra deixe de ser letra e passe a ser espírito dentro de você, passe a ser vida dentro de você. E um dos dons que Deus me deu e que eu tenho usado ele, frutificado nele, é o dom de ensino. Eu quero que você saia daqui com o entendimento desta palavra. Aqui no texto que nós lemos em Romanos 5,17, diz que se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte. De quem que está falando aqui? De quem é que cometeu uma ofensa diante de Deus, que por esta ofensa não existia morte, mas por causa desta ofensa a morte passou a existir e a morte passou a reinar. Quem que é esse? Adão. O primeiro homem que Deus formou lá no Éden, que até então era o nosso representante. Diga assim, eu estava em Adão, lá no Éden. Ali é o pai de toda a humanidade. Nós estávamos lá nele. E até então ele representava toda a humanidade. Deus olhava para Adão e já via você. Deus olhava para Adão e já via a mim. Toda a humanidade estava em Adão. Diante de Deus, ele é o representante de toda a humanidade. E se Adão obedecesse a Deus, sabe o que aconteceria? Em vez de a morte existir e a morte reinar, a vida iria reinar para sempre. E todos os homens, ou seja, você e eu, nasceríamos com vida eterna. Nasceríamos para viver eternamente. Não teria doenças, não teria sofrimentos, não teria choro, não teria calamidades e não teria nada de ruim que nós vemos hoje acontecer. Mas foi isso que aconteceu? Adão obedeceu a Deus? Nós sabemos já que Adão desobedeceu a Deus, porque Deus falou para Adão: no jardim você pode comer de todos os frutos de todas as árvores, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o dia que você comer desse fruto, certamente morrerás. Então eu aprendo algo aqui: Deus não fez o homem para morrer. Deus não fez o homem para sofrer. Deus não fez o homem para ter dores. Deus não fez o homem para ter enfermidades. Deus fez o homem para ser saudável. Deus fez o homem para ser abundante. Deus fez o homem para ser próspero.
Deus fez o homem para viver eternamente, para viver feliz. Deus fez o homem para constituir famílias, esposo, marido, esposa, filhos, viver debaixo da providência de Deus. E da providência de Deus tinha abundância de Deus. Além da abundância de Deus, tinha Deus presente. Porque todo virar do dia, Deus descia, igual a apóstolo Luzia diz, tomar um chá da tarde com Adão, tomar um chá da tarde com Eva, se relacionar, porque ali Deus é pai. Ali Deus é pai, Adão é filho, e o pai tem prazer de ir até o filho, o pai tem prazer de se relacionar com o filho, de mesmo Deus sendo onipotente, onisciente, onipresente, mesmo Deus sabendo de tudo, ele tinha prazer de descer lá e perguntar: como você está, meu filho? Como foi o seu dia aqui no jardim do Éden? Essa é a vontade de Deus para o homem até hoje. Isso não mudou. Até hoje essa vontade de Deus prevalece, até hoje essa vontade de Deus permanece. Você tem que entender a vontade de Deus para nós. Só que infelizmente Adão era nosso representante e ele erra. Então nós também erramos nele, porque nós estávamos nele. Você errou? Não, quem errou foi Adão, mas nós estávamos nele. E quando Adão peca, muda tudo o que o pai planejou. Então entra o pecado, entra a morte, a terra é amaldiçoada, a mulher sente dores de parto. Deus não fez nem a mulher para sentir dor de parto. Olha só, a gravidez é algo bom, mas na hora do parto se torna algo ruim, porque só a mulher que sabe, que já fez parto normal, sabe da dor que é. E antes do parto normal tem aquela contração. Sabia que Deus não fez a mulher para sentir nada disso? Isso é consequência de queda de Adão, consequência de erro. Deus não fez o homem para sentir dor, Deus não fez o homem para sofrer. E infelizmente tem pessoas dentro da igreja que acham que Deus fez o homem para sofrer, fez o homem para ser pobre, para ser miserável, para viver uma vida de desgraça, para viver uma vida sem abundância, sem prosperidade, sem provisão de Deus. E isso é uma mentalidade errada, uma mentalidade da queda e não uma mentalidade da origem. Nós não vamos viver com a mentalidade da queda, nós vamos viver com a mentalidade da origem. Você tem que entender, mentalidade da origem. Nós não somos, Deus não fez nós para sermos quem nos tornamos após a queda. Você quer ver quem você é? Você não tem que olhar para a queda. Você quer ver quem você é? Você não tem que olhar para depois da queda. Você quer ver quem você é? Você tem que olhar para antes da queda. Você tem que olhar lá para o princípio, lá para onde tudo começou, como Deus fez para ser. Mas por causa da queda de Adão, a morte passou a reinar. A natureza de Adão foi modificada, se tornou uma natureza caída, uma natureza corrompida. Adão tinha um espírito dele vivo para Deus, vivo para Deus, porque nós temos um corpo, temos uma alma e temos um espírito. O corpo é para mim comunicar na terra, 5 sentidos: visão, audição, olfato, tato, paladar. 5 sentidos para eu sentir a terra, andar na terra, viver nessa terra. O meu corpo é matéria, o meu corpo é pó, veio da terra e para a terra volta. Para mim viver nessa terra, sentir essa terra, locomover, ver, relacionar, conversar, trabalhar. Mas dentro de mim tem uma alma que não é dessa terra, espiritual, que sou eu, uma pessoa, psique, sentimentos, vontades, emoções, o meu eu. E tem o meu espírito, que é o sopro de Deus, que deu vida ao boneco, que deu vida a Adão. E esse espírito é para quê? A minha alma é meu sentimento, é eu, meu governo. Mas o meu espírito é o quê? Relacionar com Deus, ouvir Deus, contactar a Deus. Está no espírito. Eu não me relaciono com Deus com o meu corpo. Eu não relaciono com Deus na minha alma. Eu relaciono com Deus no meu espírito. Converso com Deus no meu espírito. Ouço Deus no meu espírito. Sou dirigido por Deus no meu espírito. Só que Adão tinha um espírito vivo, ativado. Então ele via Deus pessoalmente, ele andava com Deus pessoalmente, porque Deus fez o homem para ver Deus, para andar com Deus, para relacionar com Deus. Que pai é esse que não quer relacionar com o filho?
Que filho é esse que não quer relacionar com o pai? Então Deus fez o homem para ter relacionamento. Só que não tinha queda, não tinha pecado. Só que depois que entra o pecado, a morte passa a reinar, porque o espírito morre. Sabe o que o espírito morre? O espírito morre e o homem não pode mais ter relacionamento com Deus igual Adão tinha, visivelmente, fisicamente, pessoalmente. Ele ainda ouvia a Deus, ainda sacrificava diante de Deus, mas não podia se relacionar pessoalmente. Ele perde o Éden, ele perde os benefícios do Éden, ele perde a abundância, a prosperidade, a riqueza, ele perde a sua identidade original, ele perde o porquê ele foi criado, porquê ele foi vivido. E por ele ter o espírito morto agora, fica muito mais difícil relacionar com Deus. Agora é a alma dele que domina, ou seja, o próprio homem que domina. É o próprio homem que está no centro. É o próprio homem que está na direção. E aqui está a causa do fracasso de toda a humanidade. A causa de fracasso de todas as pessoas é excluir Deus e viver para si. Uma vida sua. Você está no comando, você escolhe, você dirige, você faz o que você quer. Então o homem foi distanciando de Deus. Quanto mais o espírito estiver morto, mais longe de Deus você vai estar. E quanto mais longe o homem estiver de Deus, mais morte, mais sofrimento, mais enfermidade, mais dor, mais pobreza, mais miséria. Por quê? Porque tudo que Deus fez nós para sermos é na presença dele e no ambiente que ele criou. Adão era próximo no ambiente e na presença. Só depois da queda o homem sai do ambiente e sai da presença. Sabe o que eu estou falando de ambiente? Ambiente é o ambiente que o céu desce. O ambiente é o ambiente que Deus desce. O ambiente é o ambiente que a glória desce. É esse ambiente que o homem precisa. E como que a glória desce? Deus desce, a presença desce, o céu desce. Na sua casa, pega a sua televisão, para de pôr jornal, para de pôr Netflix, para de pôr novela, para de pôr noticiário, para de pôr novela, e vai pôr louvor 24 horas lá no ambiente da sua casa. Aí isso vai criar um ambiente na sua casa de adoração, um ambiente que atrai o céu, um ambiente que atrai a glória do Pai, a presença do Pai. E sabe quando você entra numa casa, tem aquele peso? O céu não está ali. O céu não está ali, o ambiente não está ali. O ambiente, ele me influencia. Um ambiente me influencia. Talvez você entrou aqui caladinho, hein? Mas no terceiro louvor, o ambiente te influenciou a adorar. Você está num ambiente de bebida, você é influenciado. Você está num ambiente de prostituição, esse ambiente vai te levar à prostituição. Nós somos influenciados por ambientes. Por isso que eu não frequento qualquer ambiente. Eu não piso em qualquer ambiente. Eu gosto de estar em ambiente onde tem a glória, ambiente onde tem a presença. Porque o ambiente vai o quê? O ambiente vai me incentivar, vai me influenciar a estar mais perto do Pai. E esse ambiente é um ambiente que te influencia a estar perto do Pai. É um ambiente que te influencia a receber do Pai. É um ambiente que te influencia a estar conectado com o Pai, a sentir o Pai. E quando você começa a sentir o Pai, a sentir a Deus, sabe o que começa a acontecer? O seu espírito começa a ser ativado. A sua alma começa a ser cada vez mais subjugada. O problema é que do homem é a alma no comando. Adão no comando ferrou com tudo, acabou com tudo. Adão no comando se afastou de Deus. Adão no comando trouxe a morte. Trouxe a morte. Toda vez que você estiver no comando é morte, é prejuízo, é depressão, é enfermidade, é ansiedade. Porque quando o homem está no controle, o homem se afasta de Deus. Porque é característica do homem caído, característica da queda. Quando o Adão não cai, quando não cai, ele está perto de Deus. Mas quando o Adão cai, ele só está se afastando de característica de queda, de uma natureza caída, longe de Deus. Característica de uma natureza original, perto de Deus. Como está você, longe ou perto? Afastado ou perto? Distante ou perto? Não é culpa sua. Sabia disso? Se você está longe, não é culpa sua. O culpado aqui é Adão. Porque quando o homem nasce, ele nasce com a natureza caída, ou seja, o espírito morto. A criança tem um espírito vivo. A criança, ela é sensível a Deus. Criança vê anjo, criança vê demônio. Criança é sensível ao mundo espiritual. Criança é sensível a ambientes que tem demônios, a ambientes que tem anjos. Criança é sensível a pessoas más e a pessoas boas. Um bebê é sensível. Mas esse bebê vai crescendo, ele perde a inocência, e então entra o pecado, e esse espírito morre.
E essa pessoa com o espírito morto, ela não consegue entender Deus, não consegue entender a Bíblia. Está aqui e fala: meu Deus, o que está acontecendo nesse negócio aqui? O povo doido, gritando, louvando. Espírito morto, longe de Deus, morto. Aí nós devemos pensar assim: por isso que nós não tínhamos prazer em Deus, não éramos atraídos por Deus, não pensávamos em Deus e não queríamos Deus. E talvez você está aqui e você não quer Deus, e está tudo bem. Talvez você está aqui e não se interessa em Deus, está tudo bem, não é culpa sua, é o seu espírito morto. O espírito morto, o que está reinando é você. Você, sabe o que você quer? Você quer conforto, você quer prazer, você quer pecado, você quer alegria, você quer satisfazer a sua vontade, a sua alma. E a nossa alma, longe de Deus, é pecaminosa, é a carne, né? Querendo saciar cada vez mais ela. E sabe qual é o problema da carne, da nossa alma? Você come e ela não sacia. Você adultera e não sacia. Você mente e não sacia. Você bebe, fica bêbado, perde dinheiro, e não, ela não sacia. Então você alimentar a alma é terrível, porque ela nunca sacia. A pessoa só vai se afundando, ela só vai se acabando, porque a alma ela é insaciável. A alma, ela acha que precisa de uma coisa. A minha alma precisa desse celular. Aí eu vou e compro esse celular. Aí no primeiro dia, antes de eu comprar esse celular, eu sonho com esse celular, eu durmo pensando nesse celular, eu imagino brincando com esse celular, eu fico o dia todo pensando nesse celular. Aí eu compro o celular e eu fico com cuidado. Meu Deus, eu tenho que comprar uma capinha, eu tenho que pôr uma película de vidro. Meu Deus, eu tenho que pegar ele com muito cuidado, senão pode cair e eu perder 15 mil reais. E você cuida disso. Só que chega um tempo que isso sacia a sua alma. E a hora que sacia a sua alma, você não está nem aí mais. É a prova de queda, tá? Por isso que eu fiz isso. É a prova de queda. Quando a sua alma é saciada, aquilo já não tem valor para ela. Aí já não serve o iPhone 14. Aí agora tem que ser o 15. É o 15. Meu Deus do céu, eu tenho que ter um 15. Porque aquele 14 já não. Aí você vai, sonha com 15, você vai, pega cartão emprestado, vai lá no banco, tira um financiamento, tira um empréstimo, sei lá. E você tem que ter o 15, porque a alma tem que ser saciada. Aí você pega o 14, não, 14 aqui, um ano, você está com 14, um ano, celular novinho, vai fazer 5 anos que eu estou com o meu e está satisfeito, estou satisfeito com ele. Aí sabe o que acontece? Você vai, se endivida e vai lá e compra o 15. Aí a alma, eu estou saciado, é um 15. Mas passa uma semana, aquilo já não sacia mais a alma, o 15 não tem valor. Aí você vai lá na internet e vê que vai lançar o 16. Aí você já fica, eu tenho que ter o 16. Agora a gente pode trazer isso para toda a área. Para a área de mulheres, para a área de bebida, para a área de dinheiro, para a área de bens materiais, para a área de casa, de carro. Nada contra ter bens materiais, mas eu quero dizer que isto não é o que vai te curar. Isso não é o que vai te saciar de verdade. Aí você consegue comprar um carro. E nossa, o homem quando compra um carro novo é o bicho mais enjoado do mundo. Não pode bater a porta, não pode entrar com o pé sujo, né? Não pode pôr a mão. A mulher não pode nem pensar em dirigir. Não pode pôr na estrada de chão. Na poça de água andar a um quilômetro. Passar devagarzinho na porta para não sujar. Tudo bem, nada contra. Você tem que cuidar sim do que você batalhou para conquistar. Você tem que cuidar, você não pode destruir tudo. Mas sabe o que eu quero dizer? Que daqui de 1 ano, 2 anos, você está nem para aquilo mais. Aquilo já não sacia a sua alma. Você já bate a porta, a mulher já pode pegar, as crianças já podem rabiscar. Você já não leva para o Lava Jato. Você já leva para o Lava Jato, porque antes você não podia, porque o Lava Jato estraga, você que tinha que lavar. Sabe por quê? Porque isso não sacia. Aí você, eu estou com a minha esposa aqui, mas parece que a minha esposa não está me agradando, eu não estou gostando mais, ela já está ficando velhinha, e eu sou bonitão, então quer saber de uma coisa? Vou arrumar outra. Aí arruma outra. E ele fica todo, aí ele fica vaidoso, aí ele vai para academia, ele compra roupa nova, ele compra sapato, ele fica todo, a alma fica toda, uma outra mulher. Aí de repente chega outra, e aquela lá já não serve, aí a outra, ou as duas, aí aquela não sacia mais a alma, e já é 3, e o homem só vai se afundar. Porque a alma ela é insaciável. A alma é insaciável.
A alma, quanto mais você alimentar ela, mais ela vai querer. E quanto mais você alimenta ela, mais decaído de Deus você vai estar. Põe no versículo. Mais decaído de Deus você vai estar. Mais longe de Deus você vai estar. Quanto mais o homem no centro, mais Deus se afasta. E quanto mais Deus longe, sabe o que acontece na sua vida? Um vazio, que os alimentos da terra não vai alimentar a sua alma. É um vazio, você tem de tudo, você tem da vida boa, melhor, mas você está depressivo, você quer suicidar, você está vazio, você está triste. Eu não sei porque eu estou triste, minha conta bancária está cheia. Eu não sei porque eu estou triste, está tudo bom. Eu não sei porque eu sou triste, eu tenho tudo de bom, no melhor, mas tem uma tristeza lá. Sabe por que da tristeza? Longe de Deus, afastado de Deus, distante de Deus. Você no controle, você faz o que você quer, você faz o que você bem entender. Eu tenho que aproveitar a vida, porque a vida é curta. Mas você só está, não é culpa sua, é culpa de natureza caída que está te levando à morte. Não é culpa sua, é culpa de natureza que é até caída. E ela é muito forte. Por que ela é muito forte? Porque Deus não está no centro, Deus não está comandando, Deus não está dirigindo, entendeu? O espírito está fraco, muitos estão com o espírito morto. E como que o meu espírito ressuscita? Fácil, você entrega a vida para Jesus, você recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro do espírito humano que estava morto e é ressuscitado. Só que não adianta nada eu ter o Espírito Santo dentro de mim e eu não alimentar o espírito. Então tem dois alimentos: o alimento do espírito e o alimento da alma. O alimento da alma é tudo que ela quer prazer, tudo que dá prazer para ela. Nós vamos fazer um jejum amanhã. A alma não quer ficar sem comer carne, a alma não quer ficar sem comer arroz, a alma não quer ficar sem comer chocolate, a alma não quer ficar sem açúcar, a alma não quer ficar sem sal, a alma não quer ficar sem gordurinha. A alma, ela gosta de coisas que dá prazer. A alma ama isso. Sacite, dá prazer. Quanto mais você alimenta a alma, menos Deus você vai querer. Você pode até tentar querer Deus, você pode até tentar vir para o culto, você pode até tentar servir a Deus, você pode até tentar orar, ler a Bíblia, servir a Deus. Você sabe, eu estou errado, eu preciso de Deus. Mas as pessoas falam assim: eu não consigo, Deus. Por quê? Porque você está alimentando a alma e não está alimentando o espírito. Então você tem que fazer o que? Alimentar o espírito. E como que eu alimento o espírito? Bíblia, louvor, adoração, culto, palavra, orações, intimidade. Porque você nunca vai vencer o pecado. O pecado já foi vencido por Cristo, mas ele domina nós. Por quê? Porque você não consegue parar. Por que você não consegue parar? Você pode lutar o tanto que for, você pode tentar mudar o tanto que for. Você pode falar para sua esposa: eu quero mudar, eu vou parar de mentir, eu vou parar de trair, eu vou parar de fazer isso. Você não vai parar, porque você não está alimentando o espírito. Você não tem que lutar com o pecado. Esquece lutar com o pecado. É uma luta que não vai ter fim e que sempre você vai cair. Você pode até vencer amanhã, você pode até vencer depois, mas uma hora você cai. Porque faz parte de uma natureza caída. Natureza é algo seu, é algo que está dentro de você. Isso não muda, não tem como tirar. É uma luta, é uma guerra. Uma guerra de carne, o tempo todo, uma guerra. E aqui tiver forte prevalece. Então como eu vou vencer o pecado? Se Cristo já venceu, como o pecado não vai ter domínio sobre mim? Entendimento do que Jesus já venceu o pecado, só que alimentar o espírito. Quem está entendendo isso aqui? Quanto mais espírito, quanto mais seu espírito estiver forte, menos a alma vai querer os desejos pecaminosos. Mais ele vai estar no centro, mais ele vai estar dominando. Eu quero fazer uma pergunta para você: o que está dominando a sua vida? O espírito ou a alma? Deus ou você? Porque isso é característica, sabe, da morte. Da morte, característica da morte. Característica de uma natureza caída. Não é culpa minha, não é culpa sua. Mas se a gente der lugar para essa natureza, nós vamos ser igual porcos. Deus pode querer limpar, mas vamos voltar para o chiqueiro. Deus quer limpar, mas vamos voltar para o chiqueiro. Então você tem que entender que tem uma natureza caída dentro de você. Essa natureza te leva para longe de Deus. Essa natureza te leva para o pecado. E agora você tem uma outra natureza. Por isso Jesus falou: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo, novo nascimento. Mas como vou nascer de novo? No espírito, porque ele estava morto. Agora eu nasço de novo, como? Crendo em Jesus. Porque Jesus morreu e liberou o Espírito Santo para nós. O Espírito Santo está aqui para completar a obra que Jesus começou. Jesus perdoou, justificou, abriu os céus, nos deu a salvação, para a gente morar com Deus, para a gente ser salvo. Mas nesta caminhada precisamos ser transformados. E é por isso que o Espírito Santo está aqui. Está dentro de mim e dentro de você. E você hoje tem que voltar a dar atenção para o Espírito Santo. Você tem que voltar a dar atenção para o Espírito. Se eu abandonar o Espírito, parar de alimentar o Espírito, parar de exercer o meu ministério, de estudar a palavra, de orar, de jejuar, de servir aos irmãos, se eu parar disso, sabe o que vai acontecer? O meu espírito vai ficando fraco e a minha natureza caída, a minha alma, que eu herdei de Adão caído, vai começar a dominar.
o apóstolo Cássio vai cair. Vou esfriar. Eu vou voltar a achar o pecado normal. Eu vou voltar a achar o adultério normal. Eu não vou ter o temor mais de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais temor. Quanto mais longe de Deus, menos temor de Deus. Antes, quando você está perto de Deus, você teme a Deus. Quando você está longe, você não está nem aí. Então isso você tem que importar. Aí a culpa não é nossa, a culpa é de quem? Sim, pode falar. A culpa não é minha. Diga, a culpa não é minha. A culpa é do meu representante, que era Adão. Então você pode achar isso uma injustiça da parte de Deus. Como pode um homem errar e eu pagar pelo erro dele? Não é isso que aconteceu? Mas é porque você entende que Deus não trabalha como você quer. E Deus não trabalha da sua forma. E nunca vai trabalhar como você quer e nem da sua forma. Deus não vai trabalhar da minha forma nem do jeito que eu quero. Deus vai trabalhar por princípios que Ele mesmo estabeleceu. Se você conhece os princípios, você tem a chave de mover o coração de Deus. Ai meu Deus, quem entendeu isso aqui? Deus está vendo o seu sofrimento, Deus está vendo o seu choro, Deus está vendo o que estão fazendo com você. Só que você não viver no princípio de Deus, Ele não pode fazer nada. Ele está falando assim, meu filho, eu sei que você está sofrendo, eu sei que você quer que eu faça algo, mas você está fora do meu princípio. Eu não ajo fora dos princípios. É uma lei estabelecida por Deus, é um princípio, a qual se Ele quebra, Ele deixa de ser Deus. Porque quem quebra princípios é um homem, mas Ele não. E qual é o princípio? Um dos princípios fundamentais para que Deus receba um homem se chama princípio de representante. Diga, princípio de representante. Deus, Ele age por meio de representante. Deus, Ele age por meio de representante. Ok, se Deus quer te curar, Ele vai usar um representante, um pastor, um apóstolo, um crente, para poder ser instrumento de Deus, para pôr a mão em você e te curar. Um representante, um corpo, alguém que Deus vai usar para te curar. Deus não vai descer aqui e vai te curar. Ele fez isso uma vez na cruz e não vai vir mais para curar, vai vir para nos buscar, bem como a equipe de louvor louvou. Então, como Deus trabalha de princípio de representante? Existe um representante que nos representa diante de Deus. Antes era Adão. Então, tudo que Adão fizesse de bom iria vir para nós. Aí você acha isso bom, aí é justo. Mas como Adão errou, pecou e veio tudo de ruim, isso é injustiça. Isso é injustiça. Nós estávamos e Adão era o nosso representante. Só que Deus é tremendo. Diga, Deus é tremendo. Diga assim, Deus é maravilhoso. E Ele vai trabalhar com o mesmo princípio com Jesus Cristo. Eu acho que você não entendeu. Ele vai trabalhar com o mesmo princípio com Jesus. Todos os representantes de Deus na face da terra antes de Jesus falharam. Homens. E eu sou falho, eu sou homem, você é falho. Porque nós temos natureza caída, mas veio o próprio Deus e fez homem. Não tem natureza caída. A natureza dele se tornaria caída se ele pecasse, mas como ele não pecou. Você ainda não entendeu o que eu quero te ensinar hoje. Todos os representantes homens falharam. Deus falou assim, então eu mesmo vou ser representante do homem. Eu estou querendo te mostrar o amor de Deus por você, que Deus jamais te abandonou, jamais vai te abandonar. O homem errou, o homem pecou e mesmo assim Deus não nos abandonou, não nos deixou, não nos desamparou. Então Deus fala, eu vou ser o representante, porque Deus não é um, Deus é três pessoas, pessoa do Pai, pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo, são 3 pessoas. Igual eu e minha esposa é um, as 3 pessoas é um Deus. Igual eu e minha esposa é uma só carne, as 3 pessoas é só um Deus. Aí os 3 fizeram uma reunião. Quem de nós 3 vai descer e se fazer homem? E vai ser o representante. Aí o pai falou, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? A quem eu enviarei? Você vai ler isso em Isaías. Aí Isaías fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Só que Isaías é um tipo de Cristo, que está revelando o que aconteceu numa reunião entre o Pai, o Filho e o Espírito, para poder descer na terra e ser o nosso representante. Aí está lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai fala, quem eu enviarei? A quem há de ir por nós? Aí Jesus, eu vou descer, eu vou abrir mão de ser Deus, eu vou abrir mão do trono, eu vou abrir a mão da glória, da minha glória, eu vou abrir mão da eternidade, eu vou abrir mão do céu, eu vou fazer homem, eu vou fazer menor do que os anjos, eu vou me fazer mortal. E vou representar esse povo, para que através de mim,
esse povo volte para o Éden, para que através de mim, esse povo volte para você, Pai, para através de mim, esse povo volta para o céu, porque Adão tirou eles do céu, mas eu vou pôr de volta. Adão tirou eles do Éden, mas eu vou pôr de volta. Adão tirou eles da intimidade, mas eu vou pôr de volta. Adão tirou eles da comunhão, mas eu vou pôr de volta. Adão tirou eles da abundância, eu vou pôr de volta. Adão tirou eles da prosperidade, eu vou pôr de volta. Adão tirou eles da riqueza, eu vou pôr de volta. Adão tirou eles da alegria, eu vou pôr de volta. Adão tirou eles da família, eu vou pôr de volta. Tudo que você perdeu por causa da sua natureza caída, Jesus já colocou de volta. Aplauda Jesus. Levante a mão, vou profetizar sobre a sua vida. Em nome de Jesus, tudo que você perdeu, tudo que foi arrancado, tudo que foi tirado, tudo que foi prejuízo, tudo que o diabo roubou, matou, destruiu, tudo que você causou por causa da sua natureza caída e trouxe prejuízos, trouxe percas, trouxe sofrimentos, trouxe choro, trouxe enfermidade. Você tem que entender que em Cristo Jesus tem a restituição. E eu determino nesta noite, eu declaro nesta noite, eu profetizo nesta noite, eu ligo na terra, eu ligo no céu, a restituição da parte de Jesus, por tudo que você perdeu, por tudo que foi tirado, porque Jesus Cristo é o nosso representante, e Ele restituiu, e hoje entrega na sua mão. Quem crê dê um brado a Deus nessa noite. Olha só o tanto que Deus é tremendo. Você já entendeu o que Adão fez, o que causou a queda, e por que esta morte passou a reinar em nossas vidas. Só que Deus muda o cenário, Deus muda tudo. Como? Se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, muito mais. E assim, muito mais. É porque, apóstolo, aquele dia nós estávamos em São Paulo, estava muito frio, eu coloquei 2 blusas e o botão rebentou. Eu fiquei gordo. É isso que está falando, né? Diga assim, ó, muito mais. Diga assim, muito mais. Deus é um Deus que sempre tem mais para você. Deus é um Deus que sempre terá mais. Sempre terá muito mais. Eu não sirvo um Deus que tem menos, eu sirvo um Deus que tem mais. Ele sempre terá muito mais. Tá ok, se a morte passou a reinar em nossas vidas por um erro que nós não cometemos, muito mais agora será a vida e a graça em nossas vidas. Olha isso aqui, muito mais. Meu Deus. Muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Agora a Bíblia que mostra o outro representante. Mostra o primeiro representante que falhou, e por causa da falha dele a humanidade falha. Aí a Bíblia mostra o último representante, porque dele não precisou de mais nenhum, porque ele é o perfeito. Ele é o príncipe da paz. Ele é o conselheiro. Ele é o Deus todo amoroso, poderoso, Pai da eternidade. Ele é o Verbo, o Filho, Jesus Cristo. Agora quem é o nosso representante? É Adão? Nosso representante agora é quem? Jesus. Agora é Jesus. Adão deixou de ser, Jesus não deixou de ser. Ele ainda é o seu representante, ele ainda é o meu representante. E lembra que eu ensinei que Deus tem um princípio de relacionar com o homem, de fazer pelo homem por meio de um? Agora a humanidade não está em Adão, a humanidade está em Cristo. Diga assim, por quê? Porque na cruz do Calvário Jesus estava lá, e o que ele fez? Ele pegou todos os seus pecados e levou sobre si. Ele pegou todas as suas enfermidades e levou sobre. Ele pegou todas as nossas maldições e levou sobre. Ele pegou a nossa culpa, a nossa condenação e levou sobre si. A promissória de dívida, de débito que nós tínhamos com Deus, por causa de Adão, ele pegou sobre. A morte
reinou através de Adão e passou a nós. E esse reino na morte foi para quem? Para quem não merecia a morte. Quem não merecia a morte? Jesus. Nós merecíamos. Jesus não. Por que Jesus não? Porque ele não pecou. Então ele podia viver eternamente. Lembra que eu falei no começo que Deus nos fez para viver e não para morrer? Por que Jesus não morre? Porque não pecou. Por que Jesus não pega enfermidade? Porque não pecou. Por que Jesus consegue ficar 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber? Porque não pecou. Por que Jesus consegue andar sobre as águas? Porque não pecou. Por que Jesus multiplica pães e peixes? Porque não pecou. Por que Jesus faz vento parar, mar se acalmar? Porque não pecou. Porque o diabo não pode triscar nele? Porque não pegou. Na verdade, ninguém matou Jesus, porque ninguém pode matar quem não peca, porque a morte não reina. Só mata aonde a morte reina. Por que então Jesus morreu? Porque ele se entregou. Ele se entregou por amor a nós. Você tem que entender que ele que permite a morte pegar ele. Por quê? Porque ele pega os seus pecados. Olha, desde o dia que Jesus nasceu, eu não posso entrar em detalhes, mas eu não vou falar detalhes, mas eu quero que você entenda algo. Deus estava no parto de Maria. Só que eu não quero explicar isso, porque vou ter que andar muito para te explicar e te provar isso. Mas Deus estava lá no parto de Maria. O Pai estava lá no parto de Maria. Desde quando Jesus nasceu, o Pai está com ele. Desde quando Jesus foi colocar lá, o Pai está lá. E eu quero dizer algo para você. Desde o dia que você foi posto no ventre da sua mãe, o Pai também está lá. E o Pai nunca deixou de estar com você. É nós que nos afastamos. É a natureza caída que vai nos tirando. Mas Ele sempre está conosco. E nunca vai nos abandonar. Ele falou: jamais te desampararei, jamais te abandonarei. Pai, eu não peço que tire eles do mundo, mas livre eles do mal. O Pai sempre está conosco. É a gente que nos afasta. Então, olha que começa a entrar comigo no raciocínio. Jesus pequenininho e o papai com ele. Aí, olha só, tem um ditador que quer matar Jesus, 3 anos de idade. Ele manda matar todas as crianças. Por quê? Porque os magos chegam até ele e falam: ó, nasceu o rei dos judeus. Ele nasceu um rei. Eu sou rei, nasceu um rei. Mas como é que essa profecia é real? É real. Chama o sacerdote, é real. Chama quem entende da Bíblia, é real. Então mata todas as crianças de 3 anos. O papai estava com ele. Aí o papai fala no sonho com o papai José: pega o teu filho e vai para o Egito. Esconde daquele que quer matar. Esconde daquele governador que quer matar. Aí você vê, agora já morreu o governador. Aí o anjo aparece, pega e volta. Você vê o que? O pai cuidando do filho. O pai cuidando de Jesus. O tempo todo o pai com Jesus. E o tempo todo o pai com Jesus. O tempo todo com o pai Jesus. Mas quando chega na cruz, o que Jesus chora? Ele fala: Pai, por que me desamparaste? Ou em outras palavras: Pai, por que me deixaste? Me abandonaste. Ali é a primeira vez e única que o pai abandona Jesus. A única. E Jesus sente isso. A pior coisa do mundo é nós que sentimos a presença de Deus, que servimos a Deus, que já estivemos um dia na igreja, que já batizamos, mas estamos fora. Você sente um vazio e você fala: por quê? Por que está tão longe? Por que está tão distante? Jesus falou: Pai, por que me abandonastes? Pai, por que me deixaste? Pai, cadê você? Você sabe por que o pai abandonou Jesus naquele momento? Você sabe por que o pai deixou Jesus naquele momento? Porque ele tirou o pecado da humanidade. Jesus tirou o pecado da humanidade. Por que Jesus podia fazer isso? Ele não tinha pecado. Só quem não tem pecado pode tirar pecado. Só ele pode tirar pecado. Só ele, ninguém. Não é religião, não é pastor, não é padre, não é, é só Jesus. Ele foi o único que não pecou. Então na cruz ele faz o que? Ele pega os seus pecados. Aí o pai olha: uai, eu não posso mais me relacionar com você, Jesus. Tem pecado aí. O pai vira as costas. Tem pecado. E o pai vai se afastando. E Jesus: Pai, por que está me deixando? Por que está me deixando? Tem pecado aí. E Jesus, ele sente na pele o que é um homem sem Deus. Eu quero dizer para você, você que está sem Deus, distante de Deus, desviado de Deus, afastado de Deus, Jesus te entende, porque ele também se sentiu distante de Deus. Ele sabe entender quem está distante de Deus. Ele sabe entender quem está longe de Deus. Ele sabe entender quem pecou.
Ele sabe entender quem caiu. Às vezes a nossa esposa não entende quando nós caímos. Às vezes nossos pais não entendem quando nós caímos. Às vezes a nossa igreja não entende quando nós caímos. Mas Jesus te entende, porque ali ele ficou como um caído, ali ele ficou como um pecador. A Bíblia diz, ele não tem pecado, mas se fez pecado por nós. E ele sabe o que é viver com o Pai longe. Olha, quando ele começa a perceber que o Pai está distanciando, ele se desespera. Ele fala, por que me abandonaste? Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu, cadê você? Por que me desabandonaste? Então ele entende. A igreja julga, os religiosos julgam, as pessoas julgam quem cai, quem peca. Mas eu quero dizer para você, Jesus não te julga se você caiu. Jesus não aponta o dedo na sua cara se você caiu, se você se afastou, se você desviou. Eu não sei o que te fez afastar, eu não sei o que te fez desviar, mas eu quero dizer para você, Jesus não está te acusando, Jesus não está te condenando, porque a Bíblia diz que o acusador é Satanás, e não Jesus. Ele entende a dor que você está sentindo. Ele entende o que é uma vida longe de Deus, uma vida vazia, uma vida fria. Ele entende, porque nesse momento ele sentiu isso. E por que Jesus se fez homem? Porque Deus, ele precisava sentir o que o homem sente. Porque como Deus não precisava obedecer. Mas Jesus como homem teve que obedecer mamãe e papai. Maria teve que obedecer. Olha só, Jesus não querendo obedecer. No monte de Getsemane, antes de ir para a cruz do Calvário, ele tem que beber o cálice da ira do Pai. E ele fala, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a sua vontade, mas seja feita a minha vontade. A humanidade, Jesus queria fazer a vontade dele, mas não dominou ele, porque não tinha pecado. Mas ali na cruz, ele se fez pecador sem ter pecado. Consegue entender isso? Ele se fez pecador sem ter pecado, porque pegou os seus pecados. E na hora que ele pega os seus pecados, o Pai o abandona. E Jesus começou a entrar em desespero. Sabe por quê? Desespero uma vida sem Deus. Eu não gosto nem de lembrar da minha vida sem Deus. Eu não quero nem recordar da minha vida sem Deus. Só sofrimento, só prejuízo, só droga, só vontade de morrer, sentimento de solidão, incompleto, infeliz, dando decepção para pai e para mãe, perdendo amigos, perdendo pessoas. Mas Deus me entendia. Deus sabia a dor que eu estava sentindo. Meu pai não sabia a dor que eu estava sentindo. Minha mãe não sabia a dor que eu estava sentindo. Meus amigos que me abandonaram não sabiam da dor que eu estava sentindo. Mas Deus sabia. E Ele nunca me desamparou, nunca me abandonou. E nunca te abandonou, nunca te desamparou, e nem vai te abandonar, e nem vai te desamparar. E não era culpa minha, não é culpa sua, nossa natureza caída, o espírito morto. Mas olha para você ver, a Bíblia diz que é Ele que nos escolhe. É Ele que vem no nosso encontro, não nós a Ele. A Bíblia diz que Ele que nos amou primeiro, porque como natureza caída pode querer Deus? Então Ele tem que vir ao encontro. Sabe o que eu tenho que dizer para você? Ele que te trouxe aqui, não foi você que veio. Ele queria falar com você essas palavras, porque Ele jamais desamparou, jamais vai desamparar, jamais abandonou e jamais vai te abandonar. Ele te trouxe aqui, porque Ele te quer. Ele quer mudar a sua história, mudar a sua vida. Ele quer te perdoar, te curar, te salvar. Ele quer restaurar, Ele quer restituir, porque Ele sabe o que é uma vida sem Ele. Ele sabe o que é uma vida sem Ele. E na cruz do Calvário, Ele não pega só os nossos pecados, Ele pega nossas enfermidades, Ele pega as nossas maldições, Ele pega a nossa culpa diante de Deus, a nossa condenação diante de Deus. Ele se faz enfermo para que a gente seja curado, saudável. Ele se faz pecador para que a gente seja santo e justificado. Ele se faz como pecador para Ele morrer, para que a gente tenha vida em abundância e vida eterna. Ele deixa de reinar porque Ele morre, para que a gente reine. Ele deixa de ter abundância para que a gente tenha abundância. Ele deixa de ser justo para transferir a justiça. E quando Ele morre, todos os nossos pecados morreram com Ele. Todas as nossas enfermidades morreram com Ele. Todas as maldições morreram com Ele. Toda a dívida, o débito, a condenação que tínhamos diante de Deus por causa de Adão morreu. Aí no terceiro dia a Bíblia diz que Jesus ressuscitou. Por quê? Porque quem não peca não pode permanecer morto. Ele tem o direito da vida. Ele tem direito da vida. Diga assim, Ele tem direito da vida. Por isso que a morte não traga Ele. A morte cuspe Ele. E isso é representado em Jonas.
Quando Jonas é lançado para fora do barco, é Jesus sendo colocado para fora de Jerusalém. Quando Jesus morre na cruz, é Jonas sendo... E quando Jesus morre na cruz e é sepultado, é o peixe engolindo Jonas. É o Jonas no barriga do peixe, representando Jesus na barriga, no ventre da terra. No terceiro dia, o peixe, a baleia, cospe Jonas na praia. Não é verdade? E no terceiro dia, Jesus ressuscita e vai para uma praia ajudar Pedro a pescar. Então já estava profetizado antes. E eu tenho outras tipologias, outras provas, só que não tenho tempo de dizer. No terceiro dia ele ressuscita. Só que permanece morto o seu pecado. O seu pecado não ressuscita. É o diabo que quer ressuscitar em nós o pecado. Mas o pecado não ressuscitou. As enfermidades não ressuscitaram. As maldições não ressuscitaram. Você consegue entender isso? E agora ele é o nosso representante. E você crê nele. Você entregou a vida para ele. Você está em Jesus agora. Então o Pai olha para Jesus e vê quem? Você. O Pai não olhava para Adão e via nós? Via. Nós estávamos em Adão. O Pai não olhava para Adão e não via nós? Via. Agora o Pai olha para Jesus e te vê lá? O Pai agora olha para Jesus e te vê? Se você não entregou a sua vida para Jesus, se você não confessou Jesus como seu único Senhor e Salvador, o Pai olha para Jesus e não te vê. Mas você está clamando a Deus, você está sofrendo, mas o Pai olha para Jesus e não te vê lá. O Pai não vai fazer nada. O Pai não vai fazer nada. Por quê? Porque Ele só vai agir por um princípio. Qual o princípio? Por meio do representante. Por meio do representante. Então eu quero dizer algo para você. Você quer alguma coisa de Deus? Vamos pegar uma situação. Você é salvo, justificado, perdoado. Você quer alguma coisa de Deus? Você precisa dar dinheiro para Deus te dar alguma coisa? Precisa fazer voto para Deus te dar alguma coisa? Precisa dizimar, ofertar para Deus te dar alguma coisa? Basta Ele olhar para você e te ver em Jesus. Eu entendi isso. O que vai chamar a atenção de Deus não é você chorar. Isso comove o coração dele, mas ele vai poder fazer nada se você não estiver em Jesus. Daí você fala: Pai, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo sofrido, olha o meu casamento. Tudo bem, meu filho, tudo bem, minha filha. Eu quero fazer algo por você, mas eu só faço pelo meio do representante. Eu não estou te vendo um representante. O que chama a atenção de Deus não é nós, é Jesus. O que move o coração de Deus não é nós, é Jesus. Mas se você estiver em Jesus, você move o coração dele. Glória a Deus. Se você estiver em Jesus, ele ouve a sua oração. Se você estiver em Jesus, você entra no céu. Porque Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não se pode chegar ao Pai se não for por. Então se você está sem Jesus, está sem o Pai. Está sem Jesus. Eu não estou falando de religião. Eu não estou falando de um prédio. Eu não estou falando de uma placa. Eu estou falando de Jesus. Aqui é apenas um prédio que a gente reúne para falar a palavra, para orar pelas pessoas, receber as pessoas, ajudar as pessoas. Igreja é isso: unidade, união, companheirismo, ajudar, pregar, ceiar, compartilhar do corpo de Cristo, um ajudar o outro. Está passando necessidade? Toma aqui, eu te ajudo. Mas você quer comover o coração de Deus? Se Deus olhar para Jesus e te ver lá, Deus não resiste você. Posso provar para você lá no Éden? Lá no Éden, aconteceu isso. Adão peca e Adão faz o quê? Coloca folhas de figueira. Ele se vê nu, tem vergonha. E eles ouvem Deus chegando lá no Éden. E eles se escondem de Deus. E eles se escondem e fazem roupas de folhas de figueira. Aí Deus fala assim: eu não posso relacionar com vocês assim. Eu não posso me relacionar com vocês com folhas de figueira. Eu vou te ensinar como vocês vão se relacionar comigo. Traz um cordeiro aqui. O pai pega o cordeiro lá no Éden, que representa Jesus. O pai faz o quê? Lá no Éden, pega o cordeiro e sacrifica. O cordeiro se abre no meio e o sangue derrama. O pecado de vocês estão cobertos. Vocês estão perdoados. Aí a Bíblia fala que o pai pega a pele daquele animal, que é um cordeiro, e faz roupa para Adão, roupa para Eva.
pai pega a roupa de Adão, que é do cordeiro. Adão, aqui é a sua roupa. Tira essas folhas de figueira. Toma aqui a roupa do cordeiro. Eva, tira essas folhas de figueira. E está aqui a roupa do cordeiro. Agora eu vou olhar para vocês e não vou ver vocês. Eu vou ver o cordeiro e vocês no cordeiro. E por causa desse cordeiro, por causa desse sangue, vocês podem continuar a ofertar que eu recebo. Vocês podem continuar se relacionando comigo que eu recebo. E eles ensinaram isso para Caim e Abel. E vai Caim e Abel ofertar para Deus. E Deus vai lá e recebe de um e não recebe de outro. E fala para o outro, ó, faz direito que eu recebo. Então Deus continua recebendo o homem. Por causa do homem? Por causa daquele sacrifício que apontava para o nosso representante, Jesus Cristo. Quem está entendendo isso? Como você vai entregar a sua vida para Jesus? Como você vai ter fé em Jesus se você não entendeu o que Jesus fez por você? Como você vai entregar a sua vida para Jesus e ter fé em Jesus se você não entender que Ele é o seu representante? Como você vai entregar a sua vida para Jesus, ter fé em Jesus, se você não compreender que Deus só te recebe por Jesus? Até a nossa oração é no nome de Jesus. Porque senão Deus não recebe. Nós vamos entrar no céu por causa de Jesus, que é o caminho, a verdade. Senão Deus não entra, não vai, não acontece. Sabe por quê? Às vezes as coisas na sua vida não acontecem porque você está sem Jesus, sem um representante. Então eu quero dizer para você, se Adão acertasse, o homem acertaria? Tem só alguns que estão comigo aqui. Vocês querem ir embora? Mas não vai não, deixa não. Se Adão acertasse, nós acertaríamos? Mas ele errou, né? Ok, não se preocupe com isso, porque o que importa agora não é o que Adão fez, o que importa agora é o que Jesus fez. Aleluia! E eu quero fazer uma pergunta para você. Jesus obedeceu ou desobedeceu? Então nele você já obedece a Deus. Jesus pecou ou não pecou? E ainda levou suas enfermidades. Como que Deus vai olhar para você e ver você sem pecado? Através de Jesus. Então se eu estou em Jesus, Deus olha, não tem pecado. Já foi destruído o pecado. Eu já julguei, condenei o pecado do Cássio em Jesus. Eu já julguei, condenei o pecado da Zilene em Jesus. Então se a Zilene está em Jesus, ela não tem pecado. Ela é santa, ela é justa, ela é filha, ela é eleita, ela é sacerdote, ela é do céu, ela vai morar no céu. Os anjos de Deus vai servir ela. Entende isso? Falando de representante. Então depende, a sua vida depende de você em um sentido. Espírito está em Jesus. Se você não está na alma, está no Espírito, está em Jesus, olha isso aqui. Você precisa temer alguma coisa? Você precisa se preocupar com alguma coisa? Porque o representante te dá o que? Segurança. Diga, o meu representante me dá segurança. Agora, Adão impediu que a gente reinasse em vida. Agora o nosso representante nos dá autoridade para reinar em vida. As pessoas acham assim, quando eu morrer eu vou reinar. Quando eu morrer eu vou viver eternamente. Sim, vai reinar, vai viver eternamente. Mas Deus quer que você reine desde agora em vida. Eu posso reinar em vida. Você pode reinar agora em vida. O que é reinar em vida? É o reinar sobre o meu casamento, é o reinar sobre a minha empresa, é o reinar sobre a minha casa, é o reinar sobre a minha igreja, é o reinar sobre o meu ministério, é o reinar na minha escola, é o reinar na minha cidade, é o reinar onde eu pôr as plantas dos pés. Aonde eu pôr as plantas dos pés, o diabo não vai vencer de mim, a maldade não vai vencer de mim, sabe, a enfermidade não vai vencer eu, o câncer não vai vencer eu, a doença não vai vencer eu, a pobreza não vai vencer eu, a depressão não vai vencer eu, a angústia não vai vencer eu. Eu vou reinar em vida por meio daquele. Reinar em vida. Lá no Éden, Adão não reinava. Lá no Éden, Adão não reinava. Até o pecado entrar, ele reinava. Deus deu governo para Adão. Deu governo, autoridade, reino. Consegue entender isso? Então Deus me deu governo, me deu autoridade. Deus me deu autoridade, governo, reino. Deus me deu, Deus quer que eu reino nessa terra. Deus quer que eu reine em todas as áreas da minha vida. Deus me fez para eu ter sucesso em todas as áreas da minha vida, prosperidade em todas as áreas da minha vida. Se alguma área da sua vida está destruída, é porque você não está reinando
nesta área. E Deus não te fez para essa área da sua vida ser destruída. Deus te fez você para reinar nesta área. Só que a gente não reina sozinho, mas reinamos por meio de Jesus Cristo. E aqui que você tem que entender: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Deus quer que você reine sobre todas as circunstâncias agora, hoje, não amanhã, agora, hoje. Quem está entendendo isso aqui? Só que para você reinar em vida, você tem que receber e não fazer. A religião nos ensina a fazer. Jesus nos ensina a receber o que Ele fez. A religião nos ensina a fazer para merecer. O Evangelho nos ensina, Ele fez para a gente receber. Esse texto vai dizer: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem. Acho que você não entendeu. Eu vou ler de novo. Se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que fazem. Muitos mais os que sacrificam. Muito mais os que lutam. E sua. Não. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que Então eu entendi, as coisas de Deus você tem que receber e não fazer. Sabe por que as coisas de Deus você tem que receber e não fazer? Porque se você faz, a glória é sua, e Deus não divide a glória dele com ninguém. Então Deus faz toda a obra para que você receba e no final você dê glória para Ele, porque você jamais conseguiria fazer. Alguém entendeu isso aqui? Então eu quero entender, eu quero que você entenda. Você precisa receber Jesus. Não fazer, não se sacrificar. As pessoas pecam e querem se sacrificar, quer ficar se condenando, quer ficar se martirizando, quer fugir da igreja, quer se isolar, quer suicidar, quer morrer, quer fazer alguma coisa, achando que vai resolver. Você tem que entender que Jesus já fez para resolver. Uma vez está resolvido, você recebe agora. Eu recebo o quê? Eu recebo a cura. Eu recebo o quê? O perdão. Eu recebo o quê? A salvação. Eu recebo o quê? A justificação. Eu recebo o quê? A filiação. Eu recebo o quê? O céu. Eu recebo o quê? As bênçãos. Eu recebo o quê? A vitória. Eu recebo o quê? A prosperidade. Eu recebo o quê? O direito de reinar nesta vida, assim como Adão reinava antes do pecado. Só que você tem que tomar posse. Você tem que querer. Você tem que desejar, você tem que se posicionar. E Jesus está chamando você para isso, que você entenda: meu filho, esta mesa representa o meu sacrifício por você. Esse pão representa o meu corpo que foi morto por você. Este suco de uva representa o meu sangue. Representa que eu sou o seu representante, e você vai comer de mim, vai beber de mim, vai ter vida eterna, vai ter justificação, vai ter salvação, vai morar no céu, e você tem o direito de, assim como eu reinei nessa terra, você também reine. Sobre todas as áreas da sua vida, Deus tem reino para você, governo para você, que você reine. Se você esteja por cima de tudo que quer te derrubar, tudo que quer te afligir, tudo que quer te destruir, você está acima de todos os demônios, você está acima de todas as enfermidades, você está acima de todo mal, se você receber Jesus. Os que recebem a mudança da graça. O que é a mudança da graça? Graça é favor merecido. Graça eu não merecia Deus me salvar, mas o amor dele através de Jesus me salvou. Então a salvação eu recebo. Através de Jesus eu recebo, eu sou salvo. Através de Jesus eu sou perdoado. Através de Jesus eu sou justificado. Através de Jesus o Pai me recebe. Através de Jesus eu posso orar aonde eu estiver, qualquer hora que eu quiser. Não é a minha oração forte. Eu quero alguém que faz uma oração forte. Eu quero alguém que faz uma oração muito forte. Não é oração forte. É oração. Deus só recebe oração por causa de Jesus. A oração é poderosa por causa do nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome. O nome que tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. É Jesus. Você está passando perigo? Clama a Jesus para você ver. Está passando dificuldade? Clama a Jesus para você ver.
Está passando no deserto, clama a Jesus, é o nome dele. A gente quer ligar para o médico, a gente quer ligar para o advogado, a gente quer ligar para o prefeito, para o vereador. É Jesus. É Jesus. Receber essa graça, o que é essa graça? Salvação, justificação, céu, aniquilação de toda maldição e enfermidade, graça, isso Deus te recebe, não por você, não pelo que você faz, ou pelo que você deixa de fazer, por causa de Jesus Cristo. Isso é abundância da graça. O que é o dom da justiça? É um dom, dom no grego é presente. Justiça é o que? Eu era condenado à morte, mas a justiça de Deus em Cristo me salvou da morte. Agora o juiz me olha, não me declara condenado, mas me declara justo, porque alguém foi condenado no meu lugar. Eu estava condenado, mas aí Jesus olha, alguém pagou o preço, ele não é mais condenado, agora ele é justo. Dom da justiça, um presente, a justiça de Deus, um presente para você, um presente para mim. Só que isso você tem que receber. Você tem que se levantar. Eu recebo, Jesus. A minha vida é sua, Jesus. Eu tomo posse, eu entendi. Está aqui. Eu creio em você, Jesus. Eu quero a salvação, eu quero isso. E Ele está dando para quem quer, é para quem quer. Eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos, eu vim para os doentes, aqueles que querem ajuda. Aqueles que estão cansados da vida, estão cansados da miséria, estão cansados do pecado, cansados da morte, cansados da enfermidade, cansados da pobreza, cansados do adultério, cansados da prostituição, cansados da bebedice, cansados dessa vida aqui nessa terra, que só está te levando para a morte. Jesus veio para esses, só que tem que recebê-lo. E todos que o recebem, aleluias, não vai reinar na próxima vida não, vai reinar nessa vida. É agora, é hoje. Não é amanhã, é hoje. Deus te fez para reinar. Só que a sua natureza caída não vai te levar para governo, nem para reino, vai te levar para escravidão. Deus não fez eu para ser escravo. Deus não fez eu para ser funcionário. Deus não fez você para ser escravo. Deus não fez você para ser funcionário. Deus fez você para reinar. Entenda isso? Entende isso? Só que você tem que receber. Todos que recebem o dom de justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber quem? Por isso que a vida sem Jesus é vida sem reino, sem governo, sem prosperidade, sem alegria, sem sucesso. Consegue entender isso? E para mim finalizar, filho sobre os seus pés. José do Egito, quem conhece ele? Quem conhece José do Egito? Chegar no céu, eu vou dar um abraço nele. Quem vai abraçar José quando chegar no céu? Olha isso aqui. José, ele sabia muito bem o que era reinar em vida. Ele sabia muito bem que Deus pôs ele para governar. Sabe quem nos mostra que nós nascemos para governar? Deus. Deus está me usando aqui para mostrar para você que você nasceu para governar. Deus mostra um sonho para José, que todos os planetas, Sol, se dobra diante dele. Isso é governo. Ele está no meio, se dobra diante dele. Ele tem um sonho que os irmãos e o pai dele se dobra diante dele. Não é verdade? Ele tem um sonho onde feixes de trigo se dobram diante dele. Ele está no meio e se dobram. Isso é governo. Deus está mostrando, meu filho, eu te fiz para governar. Eu não fiz você para ser escravo. Eu fiz você para governar. E Satanás, sabendo que Deus nos fez para governar, qual é a estratégia de Satanás? Primeira, usar as pessoas da nossa família para colocar nós dentro de cisterna. Seu sonhador, que vai governar sobre nós o quê, rapaz? Seu moleque, seu metido, você está achando que você é mais do que nós? Quer saber? Eu quero ver você governar. Tacar dentro da cisterna. Você vai morrer aí agora. Aí um dos 11 irmãos tiveram compaixão. Não vamos deixar ele morrer aqui não. Vamos pegar esse sonhador que acha que vai governar sobre nós e vamos vender ele como escravo. E venderam ele por moedas, igual vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Venderam. Ele foi lá para o Egito, na casa de Potifar, ser escravo, limpar chão.
Aí ele vai lembrar do sonho. Deus, como pode? Você falou que eu vou governar e eu estou aqui limpando o chão. Ele não fez isso. Nós faríamos isso. Deus, como é que é? Você me prometeu que iria governar e eu estou aqui limpando o chão sendo escravo. Uai, que Deus é esse? Ele não fez isso. Sabe por quê? Porque quem tem mente de governo, governa até dentro da cisterna. Quem tem mente de governo, sabe que nasceu para governar, governa até numa posição que é de escravo, porque ele sabe que aquela posição não é dele, então ele governa. E a Bíblia é tão clara que quem é governo, quem tem mente de governo, nunca vai ficar muito tempo em lugares baixos. Então ele passou pouco tempo aonde? Na cisterna, e foi para a casa de Potifar. E Potifar percebeu isso, porque Potifar começou a prosperar através do governo de José. A casa dele foi, ele viu que ele sabia governar. E Potifar falou assim: eu percebo que você tem mente de governo e que você, eu estou prosperando depois que esse homem veio na minha casa. Mente de governo, eu prospero onde eu piso. Não importa se é na cisterna, não importa se é como escravo na casa de sendo empregado na casa de um patrão. Aí ele entregou tudo na mão de quem? De José, menos a esposa. Aí Satanás vai lá e usa a esposa e põe ele aonde? Dentro da cadeia. E ele fica triste com Deus? Não. Ele fala: Deus, que Deus é esse que me prometeu o governo e eu estou preso? Não, porque quem tem mente de governo não reclama, governa. Quem tem mente de governo não murmura, governa. Você sabia, eu estou aqui igual na cisterna, eu passei pouco tempo. Igual na prisão, eu passei pouco tempo. Igual na casa de Potifar, passei pouco tempo. Aqui vai ser pouco tempo também. E ele começou a governar na prisão, que o carcereiro deu a chave da prisão para ele. Ele governava os presos, ele governava o carcereiro, ele governava a prisão. O carcereiro chegava nele e falava assim: olha, eu estou tão cansado, vou te dar um cochilo aqui, toma a chave. E ele fugia, porque quem tem mente de governo não foge, resolve. Resolve o problema com mulher, com homem, com pastor, com filho, resolve, não foge. Tá ok, ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro. O padeiro morre, sobra o copeiro. O faraó manda chamar o copeiro. E ele fala: ei, lembre-te de mim. Lá no faraó, lembre-te de mim. Lembre-te de mim. Sabe por quê? Quem governa jamais será esquecido. Aí o faraó tem um sonho que nem um bruxo, nem um feiticeiro, nem um mago, nem um capeta consegue interpretar o sonho. Aí o copeiro lembra de quem governa. Provando para você que Satanás não governa. Porque se ele governasse, interpretava o sonho, mas não interpretou. Aí o que o copeiro falou? Tem um na cadeia que pode interpretar o teu sonho, faraó. O faraó mandou chamar. Ele tomou um banho, fez a barba, se limpou, especiarias, óleos, porque ninguém podia chegar de qualquer jeito na frente de um governador, na frente de um rei, de quem governa. Quando ele começou a conversar com o faraó e ele interpretou o sonho de faraó, o faraó olhou assim: esse camarada aqui não é um presidiário. Esse camarada aqui não é adulto, não é ele tinha a fama de quê? Ele tinha o quê? Estuprado quem? Esse camarada não é estuprador. Esse camarada não é um prisioneiro. Eu estou diante de um governador. Ah, você governou sobre a sua família? Sim. Você governou na cisterna? Sim. Você governou na prisão? Sim. Então você vai governar o Egito agora. E o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Porque José é um tipo de Cristo. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão através de Jesus Cristo. Sabe o que eu quero dizer para você? Pode jogar você na cisterna, pode jogar você na prisão, pode mentir no seu nome. Quem tem mente de governo não reclama. Quem tem mente de governo governa. E Jesus chamou você para governar sobre o seu casamento. Você é o sacerdote do seu lar, marido, a mulher submissa. Você vai governar sobre a sua empresa. Você vai governar sobre os seus negócios. Sobre a sua dívida você vai governar. Sobre a enfermidade você vai governar. Sobre todas as áreas da sua vida você vai governar. Só que você tem que receber Jesus Cristo.